Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa apresentação aqui no Simpósio de Gestão Urbana. É sempre um prazer contribuir com as discussões desse evento. Então, hoje eu queria tratar um pouco sobre as dificuldades que os municípios têm em observar informações governamentais e conseguir trazer essas informações para os seus planos regionais e seus planos locais, principalmente para os seus planos de adaptação e mitigação climática. E isso aqui, esse trabalho que foi desenvolvido em 6 cidades, em análise de 6 cidades brasileiras, sendo 2 capitais no norte, na região norte, 2 capitais na região nordeste e 2 capitais na região sul. Evidentemente, a gente pretende ampliar o estudo, mas aqui a gente mostra só um trechinho dele, né? Propostas de como os estudos podem ser desenvolvidos nessa questão. Então, a gente observa aqui um país que é marcado por profundas assimetrias regionais. As capitais brasileiras enfrentam ameaças climáticas e realidades socioeconômicas completamente distintas. Cada capital tem as suas peculiaridades, tem as suas complexidades, os seus perfis econômicos, os seus perfis geográficos estão sujeitas a distintas atuações climáticas, a diversos fatores. Alguns sofrem com chuvas intensas, outros sofrem com secas, outros podem sofrer com inundações, alagamentos, desmoronamentos, deslizamento de terra. Ou seja, a depender da sua geografia e a depender da sua forma de ocupação do espaço urbano, eles podem estar mais ou menos vulneráveis a cada uma dessas ações. E a ideia desse estudo é, sobretudo, perguntar se os planos locais eles estão alinhados às informações disponibilizadas pelo sistema Adapta Brasil. Então, o sistema Adapta Brasil é uma plataforma do governo federal que apresenta diversos indicadores de vulnerabilidade, de risco, de ameaças em relação às mudanças climáticas para cada município. Porém, essas informações, elas, embora tenham sido baseadas em informações locais, elas ainda é necessário que os próprios municípios elaborem as suas políticas locais a partir dessas informações que foram levantadas. Então, o Adapta Brasil, ele é uma plataforma que pretende apoiar o desenvolvimento e o monitoramento das ações de adaptação local, já que é no local, é na cidade em que as pessoas estão mais vulneráveis, é no local em que as pessoas sofrem as consequências dos desastres ambientais, dos desastres climáticos, e é no local em que os investimentos, as ações de socorro, as ações de adaptação, de fato, ocorrem. Então, a gente gostaria de saber como esses planos locais estão considerando as informações já estabelecidas pelo Adapta Brasil. Então, o título do trabalho é Planos de Mitigação e Adaptação Climática de Ambientes Urbanos, Caminho para o Combate às Mudanças Climáticas. Essa é uma carinha da plataforma do Adapta Brasil, que foi desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em conjunto com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele procura divulgar, relatar os índices e indicadores de riscos de impacto das mudanças climáticas no Brasil, integrado a uma única plataforma. Então, essa plataforma está disponível para todo mundo, é aberta, né? E, porém, por ela ser mais recente, por ela ter iniciado as suas atividades em 2020, ainda creio eu que não teve tempo suficiente para poder impactar nas ações políticas, nas ações dos planos diretores locais. Então, é necessário que a gente compreenda como a plataforma funciona e compreenda como as informações devem ser transferidas e como os municípios devem elaborar suas políticas a partir desses indicadores, né? Então, como já comentei, o sistema é um sistema de informações de análise sobre os impactos das mudanças no clima.
É uma plataforma governamental e científica voltada para o mapeamento e análise dos riscos e vulnerabilidades associados às mudanças climáticas no território nacional. O objetivo é consolidar, integrar e disseminar informações que possibilitem os avanços das análises dos impactos da mudança do clima, observados e projetados no território nacional, dando subsídios às autoridades competentes pelas ações e adaptação. Ou seja, há um conjunto de informação que é desenvolvido em território nacional, porém as ações devem ser estabelecidas em nível local, né? Ou mesmo em nível regional, estabelecendo redes de conectividade entre as cidades e também uma troca de experiências entre os municípios a partir das suas detecções de risco. Claro que na plataforma ela pretende apresentar indicadores, mas é um município que consegue observar atentamente e mais detalhadamente sobre as suas características geográficas, né? Então, é importante que os municípios tenham mecanismos e instituições que sejam capazes de levantar informações mais detalhadas, além do que o Adapta Brasil informa. Então, é importante que cada município tenha as suas equipes de monitoramento, de gestão dessas informações e de apoio à implementação e ao monitoramento das políticas públicas, né? Então, isso é um início de um processo, evidentemente, que deve apoiar esses municípios a tomar as decisões mais adequadas, considerando o contexto das mudanças climáticas. Então, cada município, por exemplo, tem os seus setores estratégicos. Aqui no Adapta Brasil são considerados 9 setores, e todos eles implicam também em infraestrutura urbana, implica em tratamento de água, em distribuição de água, em tratamento de esgoto, em garantir segurança alimentar, distribuição de energia, em minimizar os desastres geohidrológicos, em garantir uma preservação da biodiversidade, e por aí vai, né? Então, se a gente observa os 9 setores estratégicos que as mudanças climáticas podem atuar e podem impactar, e podem deixar populações inteiras vulneráveis e carentes, né? A gente observa, por outro lado, como os planos de mitigação estão considerando esses setores estratégicos nas suas políticas locais, né? Então, cada município apresenta um plano e a gente gostaria de saber se eles, de fato, estão considerando os riscos, as ameaças e as vulnerabilidades que foram detectadas de maneira nacional, de maneira mais ampla, né? Porém, os planos que agem em nível local. Aqui um primeiro painel, né? Então, eu destaquei como apenas um exemplo de como as informações são dispostas, né? Você tem ao lado esquerdo uma lista com 5.570 municípios, os indicadores de impacto que você pode procurar, você pode investigar no seu município. No caso aqui, eu destaquei o índice de risco de impacto ao estresse hídrico, né? Então, é um conjunto de informações que você pode observar em todos os municípios, mas você, ao clicar no mapinha, você pode encontrar informações mais precisas, mais detalhadas do município. Então, observa que os índices de risco de impacto de estresse hídrico podem ser classificados de muito alto a muito baixo, né, variando de 0 a 1, esse índice, né? E a gente observa que esse indicador ele considera diversos fatores, principalmente os fatores climáticos, os fatores dos recursos hídricos disponíveis, do grau de preservação que esses recursos estão sujeitos, né? Mostrando ao lado esquerdo aqui a vulnerabilidade, a exposição e a ameaça à escassez hídrica. Então, para chegar nesses indicadores, vários fatores são considerados, né? Principalmente fatores locais, e a partir dessa identificação é que os municípios devem absorver essas informações para poder subsidiar os seus planos. Então, aqui já tem um conjunto de informações que dificilmente um município seria capaz de fazer
isoladamente, né? Então, é importante que haja um órgão que seja capaz de reunir essas informações e conseguir fazer uma comparação para conseguir, evidentemente, destinar recursos, destinar políticas públicas em nível nacional que consiga subsidiar a adaptação climática do território nacional. Por outro lado, se a gente considera o plano nacional de maneira mais abrangente, é necessário que a gente veja também qual é a estrutura de um plano local. Se esse plano local ele está comprometido com o desenvolvimento urbano sustentável, ele é necessário que destaque 4 coisas. Essas coisas são, primeiro, os objetivos, né, a partir dos indicadores, se estabelece quais os objetivos, quais são os setores estratégicos mais importantes para aquele local, quais são as ações que devem ser implementadas, em qual prazo, né, quais as ações em médio, longo, curto prazo e quais os indicadores que serão observados para garantir que esses objetivos estejam sendo atendidos. E, a partir dos resultados, a gente subsidia a reformulação desses objetivos, se for o caso, ou a reformulação dos prazos. Uma ação pode ser implementada em longo prazo ou em curto prazo, e aí, a partir dos indicadores, você observa se ela está sendo ou não atendida. Claro que cada objetivo depende de ter recursos, depende de ter pessoas, depende de ter uma estrutura institucional que consiga dar conta do que foi estabelecido inicialmente, né? Então, para isso, é necessário que cada município tenha uma equipe, um conjunto de equipes que atuem sobre essas informações e consigam interpretar as informações em nível local e em nível nacional para estabelecer os processos de estabelecimento dos objetivos, prazos, indicadores e resultados. A partir do escopo de um plano de desenvolvimento urbano sustentável, a gente consegue estabelecer um plano de mitigação, mais especificamente, que são os planos responsáveis por abordar as causas das mudanças climáticas. Então, você pode ter um plano de zoneamento urbano, um plano de zoneamento rural, um plano diretor, né, uma lei orgânica, um conjunto de informações, de diretrizes que vão impactar no seu ambiente, principalmente no ambiente urbano, que é onde as pessoas sofrem as maiores consequências. Claro que na zona rural também as secas, o excesso de chuvas também podem prejudicar a agricultura, a agropecuária, e impactar na distribuição de alimentos, e pode impactar, evidentemente, também na economia, não só em relação aos seus alagamentos, às suas inundações, aos deslizamentos de terras. Ou seja, as mudanças climáticas, elas agem em diversas questões, em diversos fatores, que vão da economia, à segurança, que vão até a educação, até ao transporte. Então, são diversos fatores, são diversos setores da sociedade que podem ser impactados pelas mudanças climáticas. E os planos de adaptação visam discutir justamente as consequências negativas de um clima que já está em mudança, né? De um clima que a gente, em alguns casos, tem uma previsão, mas ela pode não ser muito precisa, né? Então, a gente, quando tem um desastre, é necessário observar quais são as ações que serão tomadas após esse desastre. Se aquela região foi afetada por um desastre, havia um plano de recuperação, havia um plano de ação, no caso. Se foi estabelecido como uma área de risco, e se há um risco, obviamente tem que ter uma ação que possa minimizar esse risco. Ou se não há ação alguma, né? Então, a gente sabe que podem ocorrer desastres ambientais, desastres climáticos, mas nem sempre o município está apto a lidar com isso, né? Recorrendo muitas vezes à rede nacional para poder apoiar. E em relação a esse aspecto, a gente tem que fazer uma distinção entre o que é mitigação e o que é adaptação. Então, a gente, se for observar a origem das palavras, o que elas querem dizer, na verdade, a gente
em termos de mitigação, se baseia na tentativa de evitar os fatores geradores das mudanças climáticas, por exemplo, como mitigar as fontes emissoras de carbono. E a adaptação busca acomodar as consequências de um cenário climático já antropogenicamente alterado. Então, de um lado, você procura combater, por exemplo, a emissão de carbono, do outro, você procura adaptar essa nova condição. Ou seja, precisa distinguir essas duas coisas para a gente saber em que área estaremos agindo a partir de um plano local de mitigação e adaptação. Então, a ideia é relatar as principais estratégias adotadas nos planos locais de mitigação e adaptação climática e como esses planos vêm sendo aplicados e quais são as consequências em diversos fatores, em diversas questões, a partir da análise de 6 cidades, sendo elas da região norte, nordeste e sul. De maneira geral, as informações elas são extraídas das páginas oficiais dos governos locais, né, dos projetos e legislações dos municípios envolvidos, né, procurando estabelecer as relações entre propostas e ações adotadas, quanto às vulnerabilidades locais, a diversidade de iniciativas e a eficácia das ações já implementadas, né? Então, como essas coisas se articulam e, a partir delas, se transformam em políticas públicas e, o mais importante, como elas se transformam em investimentos, né? A partir das informações divulgadas nos órgãos administrativos oficiais de cada município, foi informado quais as ações propostas foram integralmente, parcialmente ou não cumpridas em cada plano. Então, não basta ter as ações planejadas em um conjunto de leis, um conjunto de informações e diretrizes municipais, se elas não têm a possibilidade de aplicar, se ela não tem a possibilidade de investigar ou fiscalizar as ações, né? Se ela não tem a capacidade de controlar, por exemplo, o adensamento urbano ou a ocupação de áreas de risco, por exemplo, se ela não tem condições de fazer desocupações ou fazer implementação de infraestrutura verde ou implementar um sistema de transporte mais sustentável. Ou seja, não basta ter uma lei, mas é necessário que ela esteja em consonância com a previsibilidade de investimentos e que esteja coerente com as informações que foram divulgadas nacionalmente. Então, de maneira genérica, a gente tem duas coisas aqui. A vulnerabilidade climática, que é estabelecida pelo Adapta Brasil, divulgada, e que considera a possibilidade, por exemplo, dos desastres hidrogeológicos. Esses desastres, eles são decorrentes de excesso de moradia em áreas de risco, de alta densidade populacional ou desequilíbrio excessivo na densidade populacional e construída, a exposição a eventos climáticos extremos. Cada capital está localizada em regiões que podem estar sujeitas a excesso de chuvas, ou a secas, enfim, ou a deslizamentos, né? E a partir de então, você consegue observar qual é o risco em relação às condicionantes topográficas, quais são os fatores meteorológicos que atuam sobre aquela região, qual a fragilidade do solo, qual é a possibilidade de ocorrência de deslizamento, se não houver uma ocupação criteriosa, né? E a partir de então, você estabelece os riscos a inundações e alagamentos. Por outro lado, em nível local, são as ações dos planejamentos e a mitigação dos planos propostas pelos planos locais. Para isso, é necessário que cada município seja proativo, né, a partir do alinhamento institucional com o governo federal, com as informações que vêm em território nacional. Então, a ideia é observar se o plano de mitigação local está integrado com os diagnósticos e as ações propostas pelo Adapta Brasil. Então, é importante observar o alinhamento entre risco e instrumentos no planejamento urbano municipal, principalmente dos planos de mitigação estruturados frente aos desafios. Qual é a estrutura institucional que os municípios possuem para o enfrentamento das mudanças climáticas, né? Se possuem órgãos específicos que observam os dados meteorológicos, que observam os dados
de território, os dados do solo, os dados da água, os dados do meio ambiente, da vegetação, da biodiversidade. E se essas informações elas são abastecidas e alimentadas com bastante frequência, ou elas são esporádicas, ou essas informações estão em consonância ou não com o Adapta Brasil, né? Então, no caso aqui, eu gostaria de apresentar um estudo, né, como ele foi desenvolvido a partir de 3 etapas de análise. Primeiro, foi observada o perfil de risco e vulnerabilidade das 6 principais capitais, do Norte e Nordeste e da região Sul. Para escolher essas cidades, então, foram analisados os documentos e os principais conteúdos dos planos de ação às mudanças climáticas, os seus planos diretores. Para que essas cidades fossem escolhidas, era necessário que cada uma tivesse, de fato, pelo menos algumas ações ou uma ação que fosse capaz de dar conta, que mencionasse as mudanças climáticas nas suas legislações, então, e que tivessem uma representatividade, que tivessem grau de vulnerabilidade elevado ou alto, para que a gente conseguisse analisar qual a capacidade do município em agir. Então, era necessário que a gente observasse um grau de vulnerabilidade e, pelo menos, algum tipo de ação que pudesse combatê-la. Então, daí a gente chegou a essas 6 cidades, que tenha um ferramental robusto para ser analisado, né? Então, não são cidades escolhidas aleatoriamente, né? A partir dessas informações, a gente observou no Adapta Brasil, a partir de um quadro de índices que foi organizado, considerando a vulnerabilidade, a exposição, a ameaça, ao estresse hídrico, aos deslizamentos, inundações e alagamentos. E a gente organizou entre os índices em relação ao muito alto ou ao muito baixo, né, que varia de 0 a 1. Com isso, com esse conjunto de procedimentos, a gente chegou a observar que as ações implementadas pelos municípios com o propósito de mitigar os riscos climáticos previamente, se eles estão, de fato, em consonância, né, a partir da vulnerabilidade previamente diagnosticada e se eles estabeleceram metas voltadas ao enfrentamento de nível de cenários climáticos críticos, né? Aqui é o início dos primeiros resultados, ele está bastante resumido aqui, a gente pretende ampliar esse estudo também para outras cidades, né? Então, no caso aqui, só para a gente entender o que esse quadro quer dizer, a gente tem do lado esquerdo aqui o estresse hídrico, né? Então, a vulnerabilidade das 6 cidades, a exposição e a ameaça em relação ao estresse hídrico. Então, a gente observa, no caso de Curitiba, que tem um índice de risco médio, né, em relação, tem uma vulnerabilidade média em relação ao estresse hídrico, né? Isso acontece em Florianópolis e Porto Velho. Porém, em relação à exposição, tem um índice de risco muito alto ao estresse hídrico, mas muito baixo em relação à ameaça. Esse conjunto de informações nos diz basicamente o seguinte: você tem um risco relativamente médio, uma exposição alta, mas o município está preparado institucionalmente para combater caso haja uma escassez de água, né? Então, por exemplo, no caso de Teresina, por exemplo, tem um risco, uma ameaça média, né, uma exposição muito alta e uma vulnerabilidade alta. Então, no outro oposto, a gente tem uma institucionalidade um pouco mais frágil e um risco muito alto, tá? Ou seja, então, a ameaça, a exposição, a vulnerabilidade considera vários fatores. Então, quais são as condições climáticas e qual é a institucionalidade para combater o risco, para combater essa ameaça. No caso dos deslizamentos de terra, por exemplo, né, a gente observa assim, que a exposição e a ameaça são muito altas, né, na maioria das cidades, né, com exceção aqui de Porto Velho, que é um pouco mais baixo, mas isso cabe uma análise mais profunda a respeito do território das duas cidades, de Rio Branco e Porto Velho, né? Mas, enfim, a exposição elevada aos deslizamentos de terra em Florianópolis, em Salvador, em Teresina, se deve, evidentemente, ao excesso de ocupações
em áreas irregulares, em áreas que são frágeis, em áreas que são pouco criteriosas em relação à sua ocupação urbana. Então, isso desperta ameaças muito grandes, muito intensas, a deslizamento de terras. Porém, como que as cidades estão preparadas para combater essas? E em relação aos alagamentos, também a gente observa índices de risco muito elevados, né, na maioria das cidades, principalmente a exposição e a ameaça, e a um risco baixo devido à sua institucionalidade. Se há condições de combater, se há formas de você elaborar planos de gestão de risco, se o município está preparado a estabelecer, o risco, a vulnerabilidade diminui, mas isso não impede que ela esteja exposta, ou que ela esteja ameaçada a sofrer algum dano devido aos alagamentos. Então, ao observar esse quadro geral, a gente observa que das 6 capitais, muitas delas estão expostas a riscos muito elevados, ao estresse hídrico, aos deslizamentos de terra e às inundações e alagamentos. Então, o risco se deve principalmente, não somente às condições climáticas, mas, sobretudo, à sua geografia e à sua baixa institucionalidade para adequar e se adaptar a possíveis desastres, né? E não só a desastres, mas também a continuidade das ações às mudanças climáticas. E se a gente observar de forma um pouco mais ampla, né, em relação à escassez hídrica e ao estresse hídrico, aqui fazendo uma análise de forma mais ampla, né, não especificamente sobre as cidades, dá para a gente afirmar que todas elas estão sob pressão de demanda, né, provocada pelas demandas urbanas, industrial e agropecuária, sobre os recursos hídricos, mas a gente destaca, nesse caso, Rio Branco e Teresina como cidades que estão bastante sobrecarregadas em relação a esse aspecto, sobretudo em períodos de estiagem, né, que praticamente todas elas, mas destacando Porto Velho e Rio Branco, têm uma deficiência em infraestrutura, com fragilidade dos sistemas de abastecimento, né, devido ao baixo investimento na gestão hídrica e deficiências em saneamento básico, né? Ou seja, considera-se que há um risco, né, de escassez hídrica, há uma deficiência de infraestrutura, há um reconhecimento que há esse risco, porém, há uma fragilidade institucional para combater esse tipo de dificuldade. Então, isso nos salta aos olhos de que a institucionalidade nem sempre está coerente com o risco que foi declarado, que foi detectado, né? Em relação aos eventos térmicos extremos, sobretudo as ondas de calor, né, e a crescente exposição ao risco climático, ao estresse urbano, a gente vê que praticamente nenhum município tem ações específicas para combater esse tipo de situações, né? Isso seria, por exemplo, destacado na preocupação com a preservação das áreas ambientais, ao cuidado no adensamento desigual das construções na cidade, ao zoneamento urbano, né? E a gente destaca que no diagnóstico de Curitiba, na região sul, há poucas menções sobre esses fatores. Claro que Curitiba, por ser uma cidade, uma capital um pouco mais fria, uma região mais fria, talvez não tenha se preocupado excessivamente com essa questão, né? Isso não quer dizer que elas não estejam expostas a eventos térmicos extremos, né? Mas, de maneira geral, se a gente considerar que as ondas de calor, a gente está falando em mudanças climáticas que variam de 2 a 3 graus em nível global, né? As mudanças climáticas internas às cidades podem ser consideradas como 2 ou 3 graus até a mais, né? Considerando a ocorrência de ilhas de calor, né? Ou seja, se a gente está falando em nível global mudanças de 2 a 3, no ambiente urbano essas mudanças podem chegar a 5 ou 6 graus, acima do que seria a média. Isso se deve ao pouca água exposta, né, e pouco sombreamento, né? Isso afeta a saúde, afeta o consumo energético, afeta os transportes, pode afetar também a economia e pode ter
um impacto, muitas vezes, inesperados, tendo em vista que os planos consideram pouco essa questão da ocorrência de ondas de calor. Em relação à capacidade adaptativa e aos aspectos socioeconômicos, né, os municípios, de forma geral, têm dificuldade de estabelecer orçamento e recursos locais na atenuação da vulnerabilidade, mesmo diante de altas exposições, né, no caso que a gente destaca, Salvador e Teresina, em relação aos deslizamentos. Então, se reconhece que há o risco de deslizamentos, porém, as ações e o estabelecimento de orçamento definido para essa questão é pouco efetivo, né? E há um destaque nas principais capitais do Norte e Nordeste relativo à desigualdade e assimetria regional. Então, a concentração de maiores vulnerabilidades climáticas e menor capacidade adaptativa nesses municípios, né? Há lacunas também na implementação e na gestão dos instrumentos, né? Na gestão das propostas que são estabelecidas em políticas públicas, né? Então, é importante a gente definir que, se há uma proposta, há que haver um instrumento que passe da proposta para a ação, né? E como monitorar a passagem da proposta para a ação? É necessário superar o estágio incipiente das respostas institucionais, hoje focadas apenas em ações básicas, principalmente em saneamento, mas pouco para integrar tudo isso, integrar a distribuição de água ao tratamento e ao tratamento de esgoto e aos resíduos sólidos também. Então, para que a gente observe quais são, de fato, os setores que são estratégicos e aqueles que são frágeis e que merecem investimento, é necessário um monitoramento contínuo das ações. Então, é importante estabelecer os mecanismos de acompanhamento e avaliação da implementação das ações, né? Basicamente, combater as mudanças climáticas é você estabelecer metas de investimento, para que as pessoas tenham água, para que as pessoas tenham condições de se deslocar, tenham condições de saúde, tenham condições de se alimentar e habitem áreas seguras, né? Áreas que moronem, área que tenham segurança, né, para a sua vida, enfim. Ou seja, se a gente tem os dados, se a gente tem as informações, a gente consegue observar quais são as lacunas na implementação e na gestão dos instrumentos. E quais são as diretrizes de políticas públicas e planejamento urbano, principalmente nos investimentos, a gente já comentou um pouco sobre os investimentos, mas eu quero destacar a questão sobre o ordenamento territorial, que é extremamente relevante no planejamento urbano preventivo, para controlar e reordenar a ocupação de áreas vulneráveis ambientalmente, né? Então, o ordenamento territorial, a ação muito efetiva para poder controlar, né, a favelização, a ocupação de áreas de risco, ou mesmo áreas que são turísticas, áreas que têm potencial, mas não conseguem coibir com efetividade, né, a ação do empreendedor, né? Então, é necessário que o ordenamento territorial seja bastante rigoroso, que haja fiscalização e monitoramento de todos esses setores, e devido à falta de mão de obra ou falta de mecanismos institucionais, ou até mesmo, podemos até dizer, sobre a corrupção, que o ordenamento territorial fica quase sempre em segundo plano, né? Então, o fortalecimento da adaptação urbana, ele depende da consolidação das estratégias abrangentes frente aos eventos extremos. É necessário que a instituição seja forte para que a gente consiga propor adaptação urbana, para que a gente consiga compreender como elas agem, né? Para que a gente consiga entender a geografia e as questões socioeconômicas de cada localidade, né? Então, para resumir de maneira mais global, né, a gente destaca que, primeiro, a demanda crescente em relação às respostas e aos investimentos incipientes. Então, existe uma lacuna expressiva em relação aos problemas detectados e ao planejamento de investimento, e principalmente a velocidade das ações a serem implementadas, deu para observar isso nos planos, né? Há uma inércia diante do estresse hídrico, embora haja água disponível em muitos municípios, nem sempre essa água chega com qualidade, ou nem sempre ela
nos centros de consumo, né, principalmente com municípios de alta demanda industrial e agropecuária, né, como Rio Branco, Porto Velho, Salvador e Teresina, né, sofrem com os trens hídricos, embora haja muita água nessas regiões, né. Então, há uma baixa capacidade adaptativa e uma eficiência no abastecimento e saneamento nessas regiões, né. Em alguns casos, a gente identificou que há uma subestimação de risco, né? Então, há uma divergência, um descompasso entre plataformas oficiais de dados e a reação e a real condição local. Então, muitas vezes, os riscos eles não são expostos claramente, né? Mas a gente observa que, de repente, há um desastre e ninguém sabia que aquela região era uma região de risco, por exemplo, ao alagamento, ao desmoronamento, né? Mas são informações que nem sempre ficam muito claras nos planos, né? Então, isso é importante que o município assuma, de fato, quais são os riscos para que ele busque ferramentas e mecanismos que consiga combater aquilo. Então, assumir a postura de que o território é vulnerável é importante para que você consiga estabelecer metas de investimento, né? Não esconder o risco, né? Esconder o risco é muito fácil, mas aí você vai estar sempre vulnerável, sempre exposto, né? Então, é importante também considerar ações básicas em relação a necessidades que são complexas, no caso da região norte. As respostas institucionais ainda são classificadas como incipientes, concentradas em ações muito básicas, né? Então, é necessário que existam planos que considerem o déficit da implementação e do monitoramento contínuo dessas ações, ou seja, é necessário ter equipes que consigam monitorar e controlar essas ações, né? E há uma exceção, a gente destaca Curitiba como uma exceção em relação à sua proatividade e coerência em relação aos dados, para manter vulnerabilidade baixa e planos alinhados aos dados, né? Então, quanto mais alinhado, menos vulnerável você vai estar, né? Então, quanto melhor você reconhece que há risco, você age. E ao agir, você diminui a vulnerabilidade. Embora ainda precise evoluir no combate às ondas de calor, também é um município que pode ensinar muito a outros municípios nessa rede urbana como combater a vulnerabilidade climática, né, ao estresse climático. De maneira geral, a gente observa que institucionalmente ainda é necessário que se avance muito, né? Embora o Brasil tenha um mecanismo bastante robusto né, para divulgação e implementação de indicadores de vulnerabilidade climática, ainda é necessário que os municípios consigam implementar, entender, implementar, estudar e talvez até ampliar o grau de detalhamento dessas informações locais, né, para subsidiar cada vez mais ações que consigam mitigar esses efeitos. Se a gente tem ações de alto impacto, ações de recuperação de áreas verdes, por exemplo, ações que consigam combater ondas de calor, que consigam combater deslizamento de terra, essas experiências elas podem ser reproduzidas, elas podem ser ampliadas, né? Mas é necessário principalmente reconhecer quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades, estabelecer isso de forma escrita, né, de forma elaborada e com muita clareza de onde a gente quer chegar. Cada município precisa estabelecer quais são as metas e ter mecanismo para poder controlá-los. Bom, então, de forma geral, esse trabalho ele aponta para essas fragilidades no país, né? É claro que aqui é um recorte apenas de 6 cidades, mas ele pode ser expandido para outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são cidades muito mais complexas, que certamente vão ter ações que foram efetivas, outras nem tanto, mas que cabe aqui a gente destacar que é um caminho de estudo bastante rico, né? E eu também gostaria de agradecer ao CNPq e à CAPES, que apoiaram este trabalho e que apoiam o desenvolvimento desse tipo de pesquisa, e também a organização deste evento. Então, muito obrigado e fico à disposição caso vocês tenham intenção de contribuir com os estudos ou com demais informações. Bom, gente, até mais.